Buenos días. Hablando de la primera situación, me parece, yo ya soy profesor, no soy profesor de español, soy profesor de portugués para hispanohablantes. Sin embargo, nunca he dictado clase para niños de personas con menos de 16 años, nunca he dictado clase. En este caso, los estudiantes ya hacen clase durante el periodo del día y tienen que hacer clases extra clase. En este caso, para mí es un reto. Sin embargo, creo que las clases inicialmente se debe trabajar con muchas imágenes. Inicialmente creo que se debe dar un enfoque tradicional, ¿sí? Trabajando con repetición, hacer con que puedan repetir las palabras. Inicialmente el alfabeto o los saludos. Toca considerar también el tema del cansancio y la falta de atención, que es típico de un niño. El cansancio por ser clases extra clase. Entonces toca hacer muchas actividades lúdicas, trabajar con dibujos, identificar imágenes, también hacer actividades exteriores en espacios exteriores, cuentos, trabajar con cuentos, contar cuentos, historias. Aquí propuse la idea inicial, trabajar con un abecedario. En este caso, se colgaría en la pizarra un abecedario, de preferencia que sea muy colorido para llamar la atención de los niños, y hablar de palabra en palabra, de letra en letra. Hacer una lectura de las letras, mostrando cuáles son las vocales, las consonantes. Posteriormente, poner algunas palabras, ¿sí? Y hacer con que identifique las letras para que deletreen las palabras. Esa es una posible actividad para esos niños. Trabajando con los saludos, se puede inicialmente hacer una clase expositiva de los saludos, cómo saludar y cómo presentarse, y posteriormente en parejas que hagan diálogos, mini diálogos, presentando, saludando, presentando y haciendo despedidas. Y hacer con que después presenten el diálogo en parejas. De esta forma estaríamos al principio haciendo una práctica controlada, más tradicional de exposición de la clase, y una segunda parte del diálogo ya sería un enfoque más comunicativo, ¿sí? A donde el estudiante trabajaría más y el profesor sería el estudiante sería la prioridad. Bueno, el segundo caso, que es una pareja de personas jubiladas, ya una persona de una determinada edad, que yo ya estoy más acostumbrado a trabajar con personas de esa edad. Creo que en este caso ellos ya tienen clase en España, sí, en una escuela de idiomas, una academia de idiomas, y yo creo que ellos ya van porque quieren aprender, porque tienen ganas de aprender, y van a tener 2 clases por semana. Ellos ya tienen un cierto nivel, pero estudiaron con varios métodos en Alemania, pero no se sabe exactamente lo que saben. Entonces, inicialmente yo haría una evaluación escrita y oral de los conocimientos, con gramática, con textos para interpretación, comprensión de texto, producción escrita, comprensión oral y producción oral. Con esos señores creo que se puede desarrollar a partir de un enfoque más comunicativo, ¿sí? Con enfoque con tareas, con acción, enfocado para la acción,
Em geral, pessoas dessa idade, como eles já sabem outro idioma, supostamente já sabem um segundo idioma, eles já têm uma metodologia, uma forma de aprender, sim? E já são pessoas que já vão enfocadas com os mecanismos que querem, o que querem aprender, da forma que querem aprender. Nesse caso, creio que podemos fazer muitos diálogos entre os dois, ou com o professor e os dois, diálogos no restaurante, como ordenar no restaurante, coisas cotidianas, pedir informação na calle, comprar em uma tienda. ¿Sí? Se pode fazer diálogos, se pode fazer oralmente e também se pode fazer tarefas escritas. Por exemplo, passar um vídeo de algum tema de conhecimento público e assim depois dar opinião sobre determinado tema. Também se pode ler um texto, por exemplo, se lê um texto sobre como ter bons hábitos alimentícios e assim com que um explique ao outro, dando conselhos de como ter uma boa saúde, uma prática controlada. Também puedes escrever um correio, fazer uma simulação de que um é de Espanha e quer dar conselhos a um amigo da Alemanha de que conhecer na Espanha. Eu me imagino que eles estão em Espanha, já devem conhecer alguns lugares da Espanha, devem conhecer algo da cultura. ¿Sí? Então, aí podemos trabalhar com a cultura desta forma, escrevendo correios, fazendo uma simulação, como são espanhóis, escrever um correio a um amigo. Também se pode escutar música, me imagino que eles gostem da música, escutar música e completar os espaços com as palavras, falar sobre comidas típicas, sobre cidades. Eles podem fazer apresentações, se podem ser como tarefas para a casa, que hagam investigação sobre uma determinada cidade, um determinado hábito cultural, alimentação, e que lo expongam em classe. Que hablen sobre o que conheceu do país, práticas orales do que conheceu do país. E además, creio que nesse caso se pode fazer muitas práticas livres, ou seja, que ele haga que les perguntem o que querem, sobre o que querem aprender e trabalhar sobre isso em classe. Essa segunda situação, há muitas possibilidades, creio que é muito mais fácil trabalhar nesse caso, tanto por minha experiência como a liberdade que tienes. Además, são duas pessoas, muito mais fácil de trabalhar. Como vimos, o método, o pós-método, né? A ideia é exatamente superar o método e poder trabalhar com a diversidade de métodos que sejam mais eficazes possível no cotidiano do professor e do estudante. Então, o professor deve ter o conhecimento não só do idioma, da cultura, pero também das necessidades da realidade dos estudantes. Además, é muito importante a capacidade de improvisação, ¿no? O professor saber que se deve mudar o enfoque da classe ou do curso em determinado momento por determinada situação de aprendizagem, ou que se pode optimizar o conhecimento. Eu creio que a primeira situação, a situação 1, como nunca he trabajado com nenhum, seria um caso mais difícil, sim, mas seria um reto muito grande para mim. E no segundo caso, eu já estou acostumado a trabalhar com gente assim, e me imagino que já é gente que já tem uma capacidade de absorção da diversidade cultural, pessoas que estão interessadas em aprender, e nesse caso não teria dificuldade em trabalhar com o pós-método. Já no primeiro caso, eu creio que trabalharia com uma proposta de pronto mais tradicional, ¿sí? De repetição, ¿sí? Porque são niños que muitas vezes estão cansados em classe, porque já tiveram classe, e que são obrigados pelos papás por estarem allí, e o trabalho seria mais intenso. Muchas gracias.